Se eu for chamado à justiça, eu vou falar. E aí eu tenho a obrigação de falar a verdade, eu vou falar. Perfeito. Eu não tenho medo, não, de Carlos Bolsonaro, dessa gente aí. Eles são violentos, eles... É uma gente muito ruim, mas quem já passou pelo que eu passei não tem problema nenhum, não, de enfrentamento. Eu iria tranquilamente, se você me chamasse, eu debateria a questão com o Carlos Bolsonaro com muita verdade, com muita sinceridade. Existe uma... Quando me perguntaram por que a BIM havia me investigado. A BIM invadiu minha casa com drone, meu escritório, ficou por meses me seguindo, e tanto que eu sou uma das pessoas que está naquela lista, muito embora com 30 mil pessoas, não tem como ser diferente, né? Todo mundo está na lista da BIM aí, mas eu fui um dos primeiros a ser citado nessa lista dos investigados. Eu não tenho dúvida nenhuma, isso eu falo para minha família, que tivesse o Bolsonaro ganhado a eleição, eu estaria preso hoje, sem motivo nenhum, mas seguramente eu estaria preso, porque era uma das pessoas que Bolsonaro e a família tinham me seguiam. Mais uma vez, uma deputada, voltando à tua pergunta, isso é importante, uma vez uma deputada, eu não vou revelar o nome, porque ela me pediu sigilo, ela não era minha cliente, mas ela me pediu sigilo porque ela tem medo. Ela tem medo de morrer, tem medo de ser... Deputada, doutor Bertoldo. Uma parlamentar federal. Vou falar da história e eu vou preservar, como se eu fosse jornalista, eu vou preservar a fonte. Mas a história é a seguinte, ela me procurou algumas vezes dizendo que o mandante do crime da Marielle era o Carlos Bolsonaro. Teria sido o Carlos Bolsonaro. Foram várias vezes e eu falava, você tem provas? Ela falou, tem. Eu falei, mas quais são as provas? Ela falou, quem sabe dessas provas é o general Santos Cruz. Aí eu falei, mas me traz para eu ver até que ponto essas provas têm consistência, tem musculatura. E ela não me trouxe essa documentação, mas continuava muito incomodada e dizia, foi o Carlos quem mandou matar a Marielle. Assim como ela dizia também, o Bolsonaro vai dar um golpe, o Bolsonaro quer dar um golpe. Mas foi nesse período, foi primeiro e segundo ano que ela insistia com essa história. E aí eu disse a ela, o Moro ainda era, sempre o Moro, né? Volta para a história, o Moro era ministro da Justiça à época, e eu falei, por que você não vai conversar? Ela vai conversar com o Moro e apresenta para ele. Você é amiga dele? Ela era muito amiga dele, muito amiga, falava quase diariamente. Eu falei, vai ao Moro e conta essa história. E ela voltou no dia seguinte na minha casa, eu falei, e daí, o que o Moro falou? Ela falou, não vou falar mais nada. Porque se eu não tenho apoio do ministro da Justiça para apresentar essas provas, eu não vou ter apoio de ninguém. Daí eu falei, então, se você tem medo, não faça. Né? Muito embora eu penso que você deveria trazer o que você tem de informação a respeito disso. Porque se de fato o filho do presidente é o responsável pela morte de uma política, de oposição àquele grupo, não pode ficar, ou que não fosse uma política, ou fosse qualquer pessoa, ou que não fosse um filho de presidente, ela é uma parlamentar federal, eu acho que ela tinha a obrigação de trazer. Mas o medo dela de passar por todas as espécies de violência que ela reportava que os Bolsonaro eram capazes de fazer, não deixaram com que ela falasse essa história. Então, a história é essa. Eu acho que precisa ser investigado. A Globo, que diz respeito a isso, ela disse ela numa conversa, parece que ela entrevistou a Raquel Dodge, e a Raquel Dodge, em off, teria falado a ela, teria reproduzido a mesma histra. Então, a ex-procuradora geral da República, a Raquel Dodge, chegou a dizer o seguinte para essa repórter da Globo, ela, que é uma repórter séria, do time das pessoas de boa qualidade da Globo, tem gente boa, tem gente ruim, e ela chegou a dizer o seguinte, que o Ministério Público Federal tem convicção, boa parte tem convicção de que o mandante era o Carlos Bolsonaro, era de fato o Carlos Bolsonaro. Então, é mais uma pessoa que repete essa história. Provavelmente, se vocês buscarem falar com a procuradora Raquel Dodge,
talvez ela fale, parece que ela está em campanha aí para o Tribunal Superior e tal, então não sei se ela falaria em virtude disso, mas é mais uma pessoa que eu acho que vale a pena. Eu acho que o Santos Cruz é outra pessoa que deve ser provocado. Por que ele deixou o governo Bolsonaro de forma, assim, tão repentina e sem explicação, né? Essa deputada não era minha cliente,